Carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo. A carta aos Romanos é, sem dúvida nenhuma, a carta que tem o maior teor teológico que Paulo escreve. É a maior carta de Paulo. Paulo foi o maior escritor de cartas do Novo Testamento. E a carta aos Romanos é a carta mais extensa de Paulo. E é a que tem mais temas teológicos. É profundamente temática a carta de Paulo. É cheio de temas teológicos essa carta. Essa carta ela foi escrita à igreja de Roma. E talvez está aí a resposta por que ela é tão extensa, porque ela é tão longa. Porque Paulo escreve a uma igreja que ele não fundou. A igreja de Roma não foi fundada pelo apóstolo Paulo, como tantas outras foram. A de Roma não. Paulo ele já obtém notícias dessa igreja, que é uma igreja que acontece na capital do Império Romano. Então imagine, aquilo que acontece na capital do Império Romano se espalha por todas as colônias de Roma, inclusive a vida dessa igreja, a fé e como essa igreja vivia. E Paulo vai dizer isso lá no capítulo 1, de como ele ficou impactado pelas notícias que vinham da igreja de Roma e da fé que essa igreja propagava lá na capital do império. Por esse motivo, por Paulo não conhecer a igreja e pretendia conhecer a igreja, ele vai dizer isso no capítulo 1, que está sendo impedido de a igreja e conhecer a igreja. O apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Romanos, que para alguns teólogos é o evangelho de Paulo, da mesma forma que Lucas tem seu evangelho, que Mateus tem seu evangelho, que João, que Marcos tem seu evangelho, Paulo é reconhecidamente em Romanos esse evangelho do apóstolo Paulo. Paulo, então, ele se apresenta à igreja de Roma através dessa carta. E aí dá para a gente entender o objetivo da carta, que é apresentar tudo que Paulo conhece de Jesus Cristo, sobre a vida de Jesus Cristo, sobre os ensinos de Jesus Cristo. Tudo que Paulo conhece. Por isso que é uma carta muito extensa. Um outro fator é que quando Paulo escreve aos Romanos, Paulo não está preocupado com alguma heresia que está acontecendo lá em Roma, Paulo não está combatendo nenhuma heresia, Paulo não está combatendo nenhum problema da igreja, que ele saiba de problema. Então Paulo ele está muito tranquilo em termos de temas e de assuntos para abordar de uma forma mais profunda os temas teológicos que ele quer abordar sobre a vida de Jesus Cristo, baseado na vida de Jesus Cristo. Então esse conjunto de situações em que Paulo se encontra ao escrever a carta aos Romanos, faz dessa carta a maior carta do apóstolo Paulo e a mais extensa e a mais teológica do apóstolo Paulo. Capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 de Romanos, Paulo aborda o tema da universalidade do pecado. Tanto o homem gentil, aquele que não é judeu, ele é perverso, ele é pecador, ele é inclinado ao pecado, e você vai ver isso no capítulo 1 e principalmente no capítulo 1. A perversidade e a maldade. Paulo vai abordar até aquele texto clássico que a gente fala da homossexualidade, né? Ou seja, Deus entregou vocês a paixões tais, vocês chegaram a um tal nível de degradação que nem a sua identidade básica como ser humano, masculino e feminino, vocês perdem essa identidade e agora vocês têm relacionamentos com o mesmo sexo, homem com homem e mulher com mulher, está lá em Romanos capítulo 1. Tamanha é o grau de depravação da raça humana. A que nível chega a queda do homem, da sua identidade, esse homem criado por Deus, da sua identidade com Deus, mas que agora se perde. E Paulo diz que se perde de uma forma tal que há quem até perdeu o conceito básico, o fundamento básico de se identificar como sexo masculino e feminino e de manter relações heterossexuais. Mas Paulo também
ele fala para os judeus no capítulo 2. Os judeus também não estão de fora dessa universalidade do pecado, do tema do pecado. Paulo vai dizer que, olha, vocês que também julgam, e aí Paulo está se voltando aos judeus, ali no capítulo 2 de Romano, a vocês que também julgam, vocês não pensem que a lei vai lhe levar à salvação, mas a lei apenas lhe escravizou e lhe colocou debaixo do pecado. E que vocês também são tão pecadores como os de fora. Então, no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, ele encerra naquele clássico texto do capítulo 3, 23, onde todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Todos estão debaixo do pecado. No capítulo 4 e no capítulo 5, Paulo vai abordar a justificação. O ato de Deus de nos declarar justo. A ação de Deus de nos declarar justo. Ou seja, a salvação, ela não é baseada em obras, naquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas a salvação ela é baseada numa declaração divina, numa declaração de Deus, onde Deus nos declara justo pela obra feita pelo seu Filho Jesus Cristo. No meio dessa obra, Deus recebe a obra do Filho dele e Deus declara justo àqueles que Deus deu a Jesus. É a justificação, capítulo 4 e capítulo 5, é o tema que o apóstolo Paulo vai abordar. No capítulo 6, Paulo vai falar da santificação. Ora, uma vez que você foi justificado, uma vez que você foi declarado justo, como é que você vai viver? Você vai viver em santidade. Você vai viver em uma santidade progressiva, que é o que Paulo ele aborda no capítulo 6, a ideia de santidade. Na verdade, não só a santidade prática do dia a dia, essa progressiva, mas Paulo vai abordar também a santidade posicional e a santidade futura, a santidade gloriosa, a santidade onde receberemos um corpo glorificado. No capítulo 6, Paulo vai falar de santidade. Uma vez justificado, a justificação de Deus nos leva à santidade e aí a conexão do capítulo 5 e do capítulo 6. No capítulo 7, Paulo vai abordar sobre a impossibilidade do homem viver uma vida que agrada a Deus. E aí Paulo traz a figura de um homem. Paulo usa muito essa espécie de linguagem em Romanos, uma linguagem filosófica, grega, uma estrutura da filosofia grega, que é de fazer perguntas e ele mesmo responder, ou de colocar um personagem e responder sobre esse personagem. E Paulo ele vai usar isso no capítulo 7 para mostrar que é impossível o homem ter uma vida por si só, é impossível o homem viver para Deus ou agradar a Deus, porque todos estão escravos e debaixo do pecado. Então Paulo vai abordar a impossibilidade que o homem tem de chegar a Deus no capítulo 7. E aqui a partir do versículo 15, Paulo vai dizer: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. E aí você vai lendo esse drama que Paulo está construindo aqui, desse personagem, que representa a raça humana, o ser humano, e você vai lendo o drama, e esse drama vai ficando mais intenso, vai ficando mais forte, ele vai ficando sufocante quando você está lendo. Você continua dizendo assim, ó, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. O homem é preso pelo pecado, ele é prisioneiro, ele é escravo do pecado. E você chega ao ápice do drama, quando Paulo, então, ele grita. É como um drama do ser humano, esse texto aqui é como se Paulo está dizendo assim, olha, aqui está o drama de todo ser humano distante de Deus.
sem a intervenção de Deus. E o drama termina com um grito, com um brado, com algo sufocante que o homem e o ser humano não aguenta mais. Então ele grita: desventurado o homem que sou. Quem? E aí ele faz uma pergunta, porque essa pergunta é a deixa, é a transição para entrar no capítulo 8, que é o capítulo que nós vamos pregar hoje e compartilhar hoje com a igreja. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem vai fazer isso? Quem pode livrar a raça humana disso? Quem pode mudar a história da raça humana? Quem é que pode fazer isso? Deus. Tá certo, meu filho. Tá certo. Deus pode fazer isso. É a ação de Deus. É Deus intervindo na raça humana. É Deus dizendo ao ser humano: olha, basta, eu quero me relacionar com você. Olha, Arthur, eu vivia no pecado, estava lá distante de Deus, eu não tinha condições de chegar a Deus. Mas um dia Deus olhou para a minha vida e diz: olha, basta, você é meu e agora eu quero você comigo, se relacionando comigo. E no capítulo 8, então, do verso 1 ao verso 17, nós vamos abordar o tema que é vida a partir do Espírito Santo. Essa vida nova. Essa vida a partir do Espírito Santo de Deus. Essa vida que muda, que transforma. Essa vida que nos possibilita agora nos relacionar com Deus. Paulo, no versículo 25, ele vai dizer: graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo começa o capítulo 8, então, com uma declaração. Uma vez que Deus interviu na sua vida, uma vez que Deus interviu na minha vida, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entenda uma coisa: nada, absolutamente nada que a história possa fazer, nada que a vida, por mais difícil que seja, possa fazer com você, nada que pessoas possam fazer, nada que Satanás e todos os demônios possam fazer a você, nada que o campo espiritual possa fazer a você, nada, absolutamente nada lhe pode mais condenar, uma vez que você pertence a Cristo. Nada lhe pode condenar. Na verdade, os olhos eternos de Deus já contemplam a nossa vida na eternidade com Ele. Ele já nos vê na Nova Jerusalém. Ele já nos contempla, porque Deus não está preso ao tempo como nós estamos. Ele é eterno. Nada, absolutamente nada, pode nos condenar. É verdade que você tem aqui um princípio condenatório. Um princípio condenatório. Quando Paulo ele diz que nenhuma condenação há, é porque existe uma condenação. É porque existe uma condenação para aqueles que estão sem Cristo Jesus. É porque existia sobre nós uma condenação, até que Deus quebra essa condenação com a declaração, com a justificação que vem até nós. Com a justiça que não é nossa, mas é do Filho dele, de Jesus Cristo, mas que chegou até nós. Somos declarados justos diante de Deus. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o nosso mediador, o nosso advogado. E quanto mais o diabo ele nos acusa, e quanto mais as pessoas nos acusam, e quanto mais as situações nos acusam, infinitamente e eternamente Jesus diz: o meu sangue foi derramado por isso. Nada pode me tirar, e nada pode tirar a igreja, você, das mãos de Deus. Nada. Nada pode lhe tirar da presença de Deus. Nada pode lhe tirar do seu futuro eterno com Deus.
que é que isso tem a ver com igreja? O que é que saber dessa verdade tem a ver comigo e com você? Eu fico imaginando uma igreja vacilante. Uma igreja vacilante é uma igreja que ela é fundamentada não na rocha da salvação, que é Jesus Cristo, mas é uma igreja fundamentada num relativismo de salvação, onde uma hora ela se sente salva e ela glorifica o nome de Deus, mas tem horas que essa igreja não se sente salva pelas pressões que vêm do mundo, pelas pressões do pecado, e então ela deixa de glorificar o nome de Deus aqui na terra. Uma igreja vacilante é uma igreja que não tem a confiança na sua salvação. Por isso que Jesus e por isso que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo aqui, escreve isso dizendo, essa declaração para a igreja, nenhuma condenação há para vocês. Portanto, caminhe não numa areia, não numa lama, mas caminhe numa rocha firme que é Jesus, entendendo que nada pode mexer agora na sua salvação. Absolutamente nada pode mexer na sua salvação. Deus a deu, Deus declarou, Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Nada pode mexer na sua salvação. Isso então faz uma igreja andar e firmada sobre uma rocha firme. Algo que não é temporal, momentâneo, mas é algo firme. Eu sou salvo. E isso não é uma declaração de arrogância, mas é uma declaração de certeza, de fé, e não de arrogância. A arrogância seria que eu sou salvo e desejo que todos eles vão para o inferno. Isso é arrogância. Isso não pode ter na igreja. Mas a declaração de que eu sou salvo é uma declaração de fé, de compreender a obra de Jesus, de compreender quem é Jesus e aquele que fez a obra por você. Portanto, a igreja é essa fundamentada nessa declaração, nenhuma condenação há. O apóstolo Paulo continua, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, a encarnação. O que era impossível a lei de Deus, a lei que Deus deu a Israel, onde a intenção da lei não era salvar Israel, onde a intenção da lei não era ser um instrumento de salvação, mas a lei era um instrumento de condução a Israel. A lei estava imposta a Israel para que Israel olhasse a lei, tentasse viver a lei, mas clamasse por misericórdia com um coração quebrantado e dizer diante de Deus, Deus, nós não conseguimos cumprir a lei, nós precisamos de algo acima da lei, nós precisamos do Deus da lei que tenha misericórdia sobre nós. Mas Israel entendeu errado a proposta, Israel com um coração arrogante diz, nós vamos cumprir a lei, nós conseguimos cumprir a lei, portanto nós podemos nos salvar e estar diante de Deus através da lei. Onde Paulo, lá em Gálatas capítulo 3, ele vai dizer que a lei se viu como um aio, como um pedagogo, como algo que te leva a Cristo, mas a lei não é Cristo, a lei não salva, a lei apenas condena, a lei escancara o quanto eu sou pecador, o quanto você é pecador, meu irmão. Nós precisamos de algo mais forte do que a lei, algo mais firme do que a lei, para nos salvar. Nós precisamos de Jesus, da obra de Cristo Jesus. A lei, na verdade, ela é santa, ela é pura. A lei ela é dada por Deus. Mas o problema que Paulo nos traz aqui é a carne. A lei não é fraca, fracos somos nós. Porque não vamos conseguir cumprir a lei. Então nós precisamos que alguém se torne forte por nós. E que viva a lei por nós. E que se sacrifique por nós. E que isso chegue até nós. E esse alguém, a igreja carrega. É Jesus Cristo. É Jesus. Versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Lutero, um dos precursores da Reforma Protestante, ele tem uma frase que diz, a lei nos leva a Cristo, e Cristo nos devolve a lei. Uma vez regenerado e tendo o Espírito Santo de Deus, agora nós podemos encarar a lei.
Nós podemos e nós temos a possibilidade de vivermos a lei no seu contexto moral. Não precisamos mais viver a cerimônia da lei, mas a moral e a moralidade da lei, que revela o caráter de Deus, nós temos agora a possibilidade de viver por meio do Espírito Santo de Deus. Portanto, a minha vida e a sua vida estava perdida. Nós vivíamos um grande dilema, onde, ao mesmo tempo que necessitávamos ser salvos, não tínhamos força e nem poder de salvar, de nos salvar, de buscar a Deus. E Deus, ele resolve esse dilema através do Filho dele, Jesus Cristo. Deus, ele olha para a minha história e para a sua história e diz: chega, agora eu vou entrar na sua história. Agora eu vou romper essa barreira do pecado. E vocês agora vão se relacionar comigo, vocês vão me enxergar. E vocês vão virar agora adoradores desse Deus vivo que está aqui. E ele entra em nós, ele habita em nós. Ele entra por meio do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então essa primeira parte mostra a ação de Deus resolvendo o dilema da pergunta do apóstolo Paulo. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem nos livrará do pecado? Quem nos livrará dessa situação? Quem mudará a nossa situação? É Deus. Mas através de Jesus Cristo, da obra de Jesus. A igreja, ela é fundamentada nessa verdade. A minha vida e a sua vida, ela tem que ser fundamentada nesta verdade. Jesus morreu por mim. Jesus pagou os pecados que me separavam de Deus. E Jesus ressuscitou ao terceiro dia por mim, por você, pela igreja. Essa verdade que nos faz viver diariamente. Essa verdade que nos alinha com o Evangelho e com o reino de Deus. Nos encoraja a não negarmos o reino de Deus aí fora. A não negarmos o ser discípulo aí fora. Porque um dia, Deus, ele veio à terra, ele viveu, ele pregou o Evangelho, ele ensinou sobre o reino, mas ele morreu na cruz do Calvário. Mas muito mais do que qualquer coisa que pudesse ter acontecido nessa terra, de poder, de expressão de poder, muito mais do que as bombas que explodiram em Hiroshima e Nagasaki, muito mais do que qualquer expressão de poder que teve nessa terra, houve uma expressão de poder muito maior do que o homem até consegue acompanhar e acreditar. Um homem Deus veio à terra, encarnou, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e se apresentou na vida de muitos. Não tem expressão de poder sobre essa terra maior do que a ressurreição de Jesus Cristo. A igreja é fundamentada nessa expressão de poder. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 16, ele vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. E esse poder, ela tem acontecido, e essa verdade tem acontecido diariamente na vida de muitos. Onde o Natal tem nascido na vida de muitos. Muitos têm se convertido, se entregado, muitos têm tido a experiência do coração arder pelo Evangelho, pela mensagem, querer viver para Deus, nascer de novo. Portanto, o dilema que o apóstolo Paulo apresenta no capítulo 7, ele apresenta a solução nos 4 primeiros versículos. Agora, do versículo 5 ao versículo 8, Paulo ele vai abordar as duas naturezas em que nós somos, na qual nós coexistimos. Existem duas naturezas em nós. Existe uma luta em nós. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, e aí ele conclui, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Existe essa luta dentro de nós. Essa batalha da carne e do espírito. De uma hora de sermos tentados. De constantemente sermos tentados nessa luta. E eu me lembro muito do texto de João 16:33, em que Jesus ele vai dizer: no mundo tereis aflições. O próprio Jesus está dizendo para os discípulos, e aqui a gente pode aplicar para a igreja, pois somos discípulos de Jesus, que no mundo teremos aflições, e muitas vezes quando lemos esse texto, nós achamos que o texto está falando apenas de doença, de falta de dinheiro, de tragédia, de morte, mas é uma aflição viver o Evangelho. É uma luta viver o reino de Deus. É uma luta, é uma aflição viver a moralidade, os valores do reino de Deus. Eu não sei com você, mas comigo é. É uma luta negar a tentação do pecado e viver constantemente os valores do reino de Deus e buscar todos os dias os valores do reino de Deus e amanhecer na segunda-feira orando e dizer: Senhor, me permita não cair em pecado e me permita viver os teus valores, os valores do teu reino. É uma aflição, é uma luta. É uma luta em que as pessoas lá fora não conhecem, não sabem. Certamente não vão saber. Mas de quantas vezes oramos e choramos porque pecamos? Quantas vezes nos derramamos em joelhos diante de Deus porque nós não conseguimos agradar a Deus? Quantas vezes, dormimos ali chateados, zangados, entristecidos conosco mesmo? Quantas vezes eu dormi com raiva de mim mesmo? Porque por uma simples besteira eu neguei o Evangelho e fui viver os valores da carne e não do Espírito. E naquele dia eu fui dormir chateado comigo, porque eu estava lá 1 mês, 2 meses bem com Deus, e por 1 hora, por meia hora, eu larguei tudo para viver a carne. Isso não é uma aflição? Quando Jesus diz aos discípulos: olha, no mundo vocês terão aflições, Jesus está dizendo: vai ser muito difícil todos os dias você viver os valores do meu reino. Mas tende bom ânimo, porque o nosso Senhor Jesus, ele venceu o quê? Ele venceu o mundo. O mundo já está derrotado. E aqui mundo não é pessoas, mas os valores desse mundo, os valores que Satanás impregnou nesse mundo, esses valores têm um dia para se acabar, irmãos. Um dia isso tudo acaba. Um dia essa brincadeirazinha de viver distante ou contra Deus acaba. Portanto, tenha bom ânimo, ou seja, tenha coragem, luta. Mas luta mesmo para viver os valores do reino. Então essa luta da carne que o apóstolo Paulo fala aqui, dessas duas naturezas distintas. E Paulo ele vai concluir dizendo: olha, se você não vive guiado pelo Espírito, sob a direção do Espírito, mas se você vive guiado pela carne, entenda uma coisa: esse tipo de vida não agrada a Deus. Olha, você pode participar de todos os cultos. Você pode ser participante de EBD. Você pode participar de célula. Você pode participar de ministérios. Você pode louvar aqui em cima. Você pode pregar a palavra de Deus aqui em cima. Você pode trabalhar onde for aqui na igreja. Mas se você não é guiado pelo Espírito, se você não tem o Espírito Santo de Deus, você não é igreja, irmãos. A palavra pode ser dura, mas ela é bíblica. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, você não é igreja. Você parece igreja, você é semelhante a uma igreja, mas você não é. Porque o que faz nos pertencer e ser igreja é ter o Espírito Santo de Deus. Se eu não estou falando de perfeição. Quer dizer que quem pecar, não. Eu peco. Eu peco, irmãos. Você peca. Mas graças a Deus, porque primeiro, a minha salvação não está baseada no que eu faço. Você tem que todos os dias dobrar o seu joelho e agradecer a Deus isso. Senhor, muito obrigado, porque a minha salvação não está baseada no que eu faço. E graças a Deus, porque Deus nos permite confessar os nossos pecados. E não só ter os nossos pecados perdoados como temos, mas sermos purificados do pecado.
purificados, puros diante de Deus. É a prática do confessar. Se você não tem, aconselho você ter. Existem algumas disciplinas que nos ajudam a sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Leitura da palavra é a primeira disciplina. Como é que você quer viver para Deus se você não lê a Bíblia? Como é que você quer viver algo diferente para Deus se você não se relaciona com a palavra, na qual a Bíblia diz que ela é viva e eficaz? Você tem que buscar de toda a sua força e com todo o seu coração, se relacione com a Bíblia, com este livro aqui, porque esse livro é vivo. Ele muda e transforma a vida. Isso aqui não é um jargão, é verdade. Basta você fazer uma entrevista aqui, rapidinha, pega 3, 4 irmãos, que lê a Bíblia e pergunte o que essa Bíblia mudou a vida deles. O que a palavra de Deus tem mudado e gerado na vida deles. Não é uma filosofia de vida, mas é uma experiência de vida. A leitura das Escrituras, o relacionamento diário, contínuo com essa palavra que é viva. A palavra de Deus. Se você não tem lido, comece pelos evangelhos, porque você precisa urgentemente conhecer quem é Jesus, o seu Salvador. Jesus, o seu Salvador. Como ele vivia, o que ele ensinava, como ele tratava as pessoas. Conheça, mergulha ali nos evangelhos. A segunda disciplina é a oração. E quando eu falo oração, não é aquela oração corrida, onde você ora de acordo com o que está andando no carro. Não, mas é um tempo especial de oração. É um momento em que você vai estar a sós, você e Deus. É aquele momento que você, sabe, você é impactado e surpreendido por uma vontade de chorar diante de Deus, de declarar que Ele é seu Deus, de dizer o que Ele é para você e o que você é para Ele, de pedir perdão, de rasgar o seu coração diante dEle. Viva a disciplina da oração, o relacionamento, a intimidade de chamar Deus de Abba, de paizinho. Vem através da oração. Através da oração. A terceira disciplina é comunhão com o corpo. Como é que está o seu nível de relacionamento com a igreja? Irmãos, eu não sei como é que você enxerga a igreja. Mas deixa eu dizer como é que Deus enxerga a igreja. A igreja, ela é a família de Deus. Do seu lado, está nada mais, nada menos do que um filho e uma filha de Deus. Você tem ideia o que é isso? Você tem ideia de estar sentado do lado do Filho do Deus eterno? Cuide bem dos filhos de Deus, irmãos. O reverendo Hernandes Dias Lopes, eu tive 2 oportunidades de estar junto dele, em 2 congressos. E ele só chama as pessoas de príncipe e de princesa. E ele, toda hora eu fui coordenador de um congresso e ele, meu príncipe, vem cá, pastor Hernandes, está precisando de água? Não, meu príncipe, muito obrigado. Eu disse, meu Deus do céu, a simplicidade. E aí ele disse na pregação, porque é assim que somos. Deus é o nosso rei e aqui na terra nós temos príncipes e princesas. Joias de Deus. Cuida delas. Se envolva com elas, abrace. Sabe o que é isso? Aproveite a fazer essa coisa agora. Porque, meu irmão, eternamente é isso que você vai viver. Na glória e eternamente, e aí sem fim, sem tempo, é isso que você vai viver. Então não perca tempo, já começa a cultivar isso agora. Porque lá no reino vindouro, é isso que nós vamos viver. Ainda melhor, porque não teremos placas, né? É um povo só. Um pai só, um Senhor só. Filhos de Deus, se relaciona com a igreja, se intensifica com a igreja. Cresce na igreja, irmãos. Essas disciplinas espirituais, no dia que a tentação bater lá na sua porta, no dia que o pecado bater lá na sua porta e dizer, ó, eu estou aqui, abre a porta, estou aqui, vem cá, vem me experimentar. Você pode até ter vontade de fazer, você pode até ter desejo de fazer, mas você vai ter forças, vivendo essas disciplinas, você vai ter força de olhar para aquilo que você quer fazer e dizer, não faço porque isso não pertence a Deus.
Eu não faço isso. Eu posso até ter vontade de fazer, mas eu sei que isso é pecado e eu não faço isso. Mas você tem que estar vivendo. Nós não estamos numa paz com o inimigo. Nós estamos em guerra com o inimigo. Mas muitas vezes nós vivemos como se nada acontecesse. E quando nós somos lançados ao campo de batalha, estamos totalmente desarmados, soltos, fáceis de ser derrubados. As disciplinas de palavra, de oração e de envolvimento no corpo de Cristo nos fortalece a viver. E nos dias que virá, nos dias maus que vêm, nos dias da tentação, nos dias da luta, nos dá força para a gente poder dizer não ao pecado. Essas duas naturezas vivem em nós. Aquilo que você inclina-se, aquilo que faz parte das suas ambições, aquilo na qual você ocupa o seu corpo, o seu dinheiro, as suas energias, aquilo na qual você se dedica, ou a carne ou a espírito. É isso que vai lhe dominar. Se você se dedica à carne, a carne ela vai dominar você. Mas se você se inclina, se dedica ao Espírito, o Espírito ele tem domínio sobre você. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 9 ao 13 desse efeito de pertencimento a Deus. Quando ele diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, se você não tem o Espírito, você não pertence a Deus. Isso é um fato claro para Paulo nas Escrituras. Mas também o oposto é verdade. Se você tem o Espírito, você pertence a Deus. Você pertence, você não está solto aqui na terra, mas você pertence a Deus. Você faz parte de propriedade exclusiva de Deus. Você pertence a Deus. E o mais forte no versículo 11, quando ele vai dizer, por meio do seu Espírito, que em vos habita. Nós somos habitações do Espírito Santo de Deus. Nós somos templos de Deus. O templo de Deus não é mais essas pedras. Templo de Deus não são paredes, não são cadeiras, não é teto. Templo de Deus somos nós, a igreja do Senhor, aquela agora que tem o Espírito Santo de Deus e que carrega como templos, como o apóstolo Pedro vai falar na sua primeira carta, nós somos pedras vivas, que andamos. E isso é muito coerente com a vida de Jesus Cristo. Porque quando Jesus ele vem à terra, quando ele encarna, e Jesus ele começa o seu ministério, Jesus ele não vai no templo construído por Salomão, o templo que lá é do Herodes, né, da época de Jesus. Jesus ele não vai no templo lá construído por Herodes, né, e vai pregar o reino de Deus e a mensagem. Não, Jesus ele é o Espírito de Deus que está na terra. Jesus é aquele que está andando na Galileia. Jesus é aquele que está andando na Judéia. Jesus é aquele que não para. Jesus não é um templo fixo, mas Jesus é o templo que anda e que transforma as vidas. A igreja, nós somos templos vivos, que andamos, que nos movimentamos. Nós levamos o templo às escolas, nós levamos o templo à universidade, nós levamos o templo ao trabalho, nós levamos o templo aonde nós estivermos. Portanto, quando uma pessoa que não conhece a Cristo está do seu lado, e você diz, vamos à igreja, entenda que a igreja, na verdade, já chegou, já está lá. As células são a Igreja Batista Zona Sul, a igreja do Senhor nos lares, onde cada célula, onde avança em cada bairro, é a igreja chegando nos bairros, é chegando nas ruas, é chegando nas casas, é tomando conta das casas, essa igreja que transforma, que ama, que trata, que restaura, que cuida. Uma igreja acolhedora, lá fora, fazendo a diferença lá fora, é esse templo que não para, mas que está em constante movimento. Ele habita em nós. Ele habita em nós. E aqui também pode nos trazermos uma reflexão, aonde é que nós estamos levando esse templo de Deus? Aonde é que você tem levado o templo de Deus? Para onde você tem levado o templo de Deus? O que é que você tem feito com o templo de Deus
O que é que você tem vivido? O que é que você tem se relacionado? O templo de Deus, ele tem se relacionado com o profano ou com o sagrado? Com aquilo que glorifica a Deus ou com aquilo que entristece Deus, que entristece o Espírito Santo de Deus? Esse relacionamento do templo aí fora, como é que ele anda aí fora? Você tem cuidado desse templo? Você tem feito a limpeza constante desse templo, que é o confessar os pecados? Você tem se confessado constantemente diante de Deus? Você tem procurado santificar esse templo? Como é que você tem colocado esse templo para viver para Deus? Esse templo é um templo de adoração ou não? Como é que esse templo tem andado aí fora? E a última parte que o apóstolo Paulo aborda, do versículo 14 ao versículo 17, são as bênçãos da vida do Espírito Santo de Deus. As bênçãos que é viver o Espírito Santo de Deus. A primeira bênção está no verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são o quê? São filhos de Deus. São filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. Sabe, eu não sei se você já deparou com alguém no fim da sua vida. Visitar alguém no hospital nos seus últimos dias. Mas eu já vi pessoas chorar todos os dias porque não tinha certeza para onde iria. Pessoas desesperadas porque no fundo do coração elas não sabiam se eram salvas ou não. Pessoas da igreja. Eu vi pessoas desesperadas no final das suas vidas. É isso que Paulo está falando aqui. Se você tem o Espírito Santo de Deus, no momento da sua partida, Deus vai lhe trazer uma paz e um desejo de sair desse corpo que você não tem ideia. Você vai estar pronto. Você não vai ter mais esse espírito atemorizado, medo, pânico. Mas você vai ter uma paz e uma certeza para onde você vai. Paz e uma certeza para onde você vai. No verso 16, Paulo diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Estudando para essa mensagem, eu me deparei com uma novidade e uma bênção de Deus na minha vida. Quando eu li esse texto, o Espírito de Deus, ele testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Eu compreendi esse texto como um ato que aconteceu na minha vida. Lembra no dia da sua conversão? No dia em que você entregou a vida ao Senhor Jesus? No dia em que você respondeu o amor de Deus na sua vida e entregou? Então eu achava que naquele dia, e que realmente foi naquele dia, o Espírito de Deus, ele testificou ao meu espírito que eu sou filho de Deus. E esse testemunho me fez levantar o braço e dizer: olha, eis-me aqui, eu quero viver essa realidade da minha vida. Quero viver uma vida diferente. Mas o texto, no original e no grego, que é o original, que foi escrito a carta aos Romanos, esse verbo testifica, testificar, ele está numa expressão, num verbo grego contínuo. O que dá a ideia de que o Espírito de Deus continua a testificar ao seu espírito que você é filho de Deus. É uma atitude do Espírito
contínuo na nossa vida. É como se Deus dissesse, em momento algum, até nos piores momentos da sua vida, eu ainda vou dizer a você, você é meu filho. A Bíblia fala de um dia mau. Jesus lá na oração do Pai Nosso, na oração modelo, e eu acredito, eu vejo aquela oração, não como um modelo de oração, mas eu vejo a oração de Jesus mostrando, na verdade Jesus estava mostrando ali um modelo de vida, através da oração. Essa ideia de viver, de orar sem cessar. Como é que você vai orar sem cessar? Uma hora tem que parar de orar. Mas é de transformar a oração em vida. Vida é oração. E Jesus dá esse modelo lá do Pai Nosso. Jesus ele termina aquele modelo de oração dizendo, peça a Deus, livre-nos do mal. Lembra? Livrai-nos do mal, amém? Peça a Deus que te livre do mal. Porque Jesus ele termina nos ensinando a pedir a Deus que nos livre do mal, porque é uma realidade o dia mal. Porque um dia, uma hora ou outra, eu e você, nós vamos viver o dia mal. E eu já vivi e eu posso viver esse dia mal novamente. Eu já duvidei da minha fé. Eu já duvidei que eu era filho de Deus. Eu estava tão mal espiritualmente falando, eu estava tão me sentindo distante de Deus, eu estava tão me sentindo sujo diante de Deus, que eu comecei a me questionar, será que eu mesmo sou filho teu? Será que eu nasci de novo? Será que não foi um oba-oba? Será que não foi uma experiência emocional, mas não um fato real na minha vida? E eu me lembro que eu estava em casa à tarde, passando por uma situação difícil de desemprego, e eu chorando ali, mas eu não estava chorando por causa que eu estava desempregado, mas eu estava chorando pelo fato de desconfiar, de achar que eu não era mais filho de Deus. Mas naquele mesmo dia, Deus enxugou as minhas lágrimas, dizendo, não creia na mentira do diabo. Não creia na mentira das suas emoções, do seu coração. Entenda que a sua salvação não depende de você, mas foi de mim. Eu lhe salvei. Eu sou fiel para cumprir a minha palavra de salvação na sua vida. Todos os dias que a fé, todos os dias que as pressões aí fora, fazer com que você vacile na fé. Busque ouvir a voz de Deus, mas não a voz das pessoas. Não busque ouvir a voz do teu coração, porque enganoso é o coração do homem. Não busque ouvir a voz do diabo, que quer lhe acusar, mas ouça a voz de Deus, dizendo da palavra de Deus, que você é filho dele. Você é filho de Deus. E essa obra não foi tua, foi dele. Portanto, seja o que você estiver vivendo, se é pecado, se arrependa e volta para os caminhos do Senhor. Se está triste com alguma coisa, trata teu coração, volta à alegria com o Senhor. Porque sabe uma coisa, irmãos? Eu tenho absoluta convicção que um dia, todas as suas aflições, todas as nossas lutas, todas as nossas aflições, irmão, um dia isso vai acabar. Irmão, isso vai acabar, irmão. Eu não sei o que é viver sem a presença do pecado, mas eu sei que um dia isso vai acabar. Que um dia eu vou poder dar assim meu coração todo a Ele, por inteiro. Eu queria encerrar lendo o versículo 17. Amém? Ora, se somos filhos, e é isso que você é, filho de Deus, pertence ao Senhor, tem o Espírito Santo de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros,
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, meu irmão, como você sofre, como eu sofro, como nós sofremos para vivermos os valores do Evangelho, do Reino aí fora, como nós lutamos às vezes contra nós mesmos, contra o nosso coração, contra a nossa mente para vivermos os valores de Deus aí fora. Mas a Bíblia diz que se com Ele nós sofremos, entenda uma coisa, também com Ele nós seremos o quê, irmãos? Nós seremos glorificados, irmãos. Um dia, e esse dia se aproxima, né? Porque eu não sei você, mas a cada idade que eu completo, eu penso que eu não estou mais velho, eu penso que eu estou mais perto de Deus. Mais perto daquele encontro. Eu quero um dia realizar esse sonho, irmãos. E é um sonho que eu sei que eu vou viver porque não depende de mim. É dele e ele já declarou isso. Mas um dia eu vou deixar esse corpo. Seja no arrebatamento, se Jesus voltar antes, ou seja, talvez por qualquer tipo de morte, de doença, de qualquer tipo de morte, violência Natal está grande, né? De repente a gente está falando hoje e amanhã a notícia, Arthur morreu. Mas entenda uma coisa, eu vou estar realizando o meu sonho, eu vou me encontrar com Jesus, eu vou olhar nos olhos de Jesus. Eu creio que pode ter até 20 pessoas me esperando lá no céu quando me receberem. Mas eu acredito que quando os nossos olhos baterem num rosto, a gente vai dizer, você é Jesus. Você é meu Salvador. Eu acredito que a gente vai ser inconfundível ao olhar para Jesus. Ele deve ser inconfundível. Então entenda isso. Lute pela sua fé. Lute por esse reino. Lute por viver guiado pelo Espírito Santo de Deus. Tenha a vida que Deus sonhou para você, meu irmão. A vida que Deus sonhou para você foi a vida do Espírito, que está em você. Seja sensível a Ele, viva para Ele. Se entregue a Ele. Vai ter momentos que o seu coração, que a carne vai dizer, não, eu não quero viver isso, mas se entregue ao Espírito Santo de Deus. Seja guiado por Ele. Tenha essa vida que vale a pena. Porque um dia é isso que nós vamos viver, irmãos. Amém? Nós queremos aqui, Senhor, te agradecer por esse momento e de viver esse desafio, Pai amado, de viver no Teu Espírito, guiado pelo Teu Espírito, Senhor. Nos dá força, nos encoraja, Senhor, a nos entregarmos ao Senhor, totalmente ao Senhor, a vivermos, Pai amado, essa vida a partir do Espírito Santo de Deus, para que possamos abençoar muitas vidas, para que possamos fazer a diferença, e para que também no dia que fomos afligidos, possamos ter a força que vem do Teu Espírito, para dizer, Senhor, não ao pecado, e sim para Deus. Nos encoraja como Tua igreja. Abençoa a Tua igreja aqui, Pai amado, a cada família, a cada casa aqui representada, e enche a cada casa da Tua presença, da Tua paz, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, Senhor. Nos despede em paz e nos leva aos nossos lares em paz, na Tua presença. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e Te agradeço. Amém